Lucas 9, nós vamos ler do versículo de número 57 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Todos comigo, 62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Oremos ao Senhor. Pai dos céus, muito obrigado pela tua palavra. Pai, nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. Mas, ó Deus, depois que somos salvos pela graça, mediante a fé, nós entramos no caminho que é Jesus. E no caminho o Senhor nos chama a viver uma vida de discipulado. Santo Deus, nós queremos pedir ao Senhor que tenha compaixão de nós. Porque muitas vezes, mesmo depois de ter recebido essa salvação tão maravilhosa, nós tropeçamos no caminho. Lava-nos do sangue do Cordeiro, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a andar corretamente no caminho do discipulado, pois o caminho é o próprio Senhor. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Ajuda-nos, Senhor, a tirar da nossa vida tudo aquilo que nos atrapalha de te servir. Melhor, tira o Senhor mesmo de nós tudo aquilo que nos estorva de ser uma bênção em tuas mãos. E fala poderosamente o nosso coração, para que neste lugar, ó Deus, seja edificada uma comunidade de discípulos, não de meros membros, nem de meros frequentadores de igreja, mas que aqui haja homens e mulheres que estão seguindo o Senhor Jesus, porque foram salvos pela graça, mediante a fé. Fala conosco, Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos e irmãs. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quando você crê em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador, quando você crê nele como Filho de Deus, como o único mediador entre Deus e os homens, Deus no seu tribunal te declara justo. E Deus então toma toda a justiça de Cristo e considera em você, porque considerou o seu pecado nele, na cruz. E agora então Deus te dá uma conta maravilhosa, cheia da justiça do Senhor, e você nunca poderá gastar essa conta inteira, porque se você creu em Jesus, ninguém te arrebata das mãos dele, nem você mesmo, se você é de Jesus, consegue se perder dessa grandiosa salvação que ele nos dá. Mas depois que você é salvo pela graça, então, você é reconciliado com Deus, deixa de ser inimigo de Deus, se torna amigo. Você é selado com o Espírito Santo, se torna templo no qual Deus habita. Você está unido espiritualmente a Cristo Jesus e você é adotado por Deus como filho de Deus. Você recebe a bênção da adoção. Depois que tudo isso acontece, isso não acontece em anos e em eras diferentes, irmãos. Isso acontece no exato momento em que o Espírito Santo vem ao seu coração, logo que você crê. Você então está ali morto espiritualmente, o Espírito Santo sopra nova vida em você, você nasce de novo, e aí o Senhor abre os seus olhos e você crê em Jesus. Nesse momento Deus bate o martelo e te declara justo, nesse exato momento você é selado com o Espírito Santo, nesse exato momento você é reconciliado com Deus, unido espiritualmente
espiritualmente a Cristo e adotado pelo Pai. Tudo isso acontece no exato momento da sua conversão. Depois que tudo isso acontece, você então agora se torna discípulo de Jesus. E já que Ele é o caminho, você começa a andar no caminho pelo qual todo discípulo deve andar, o caminho do discipulado. Eu e você somos chamados a viver nesse mundo, não meramente como membros da igreja, como se fôssemos membros de um clube social, mas nós somos discípulos de Cristo Jesus, chamados para fazer a diferença nesse mundo. E talvez você me pergunte, pastor, o que se exige de um discípulo? Nesse encontro de Jesus, meus irmãos e irmãs, com 3 homens aqui, no final do capítulo 9, um capítulo no qual ele está nos chamando a uma vida intensa de discipulado, ele dá instruções aos 12, ele ouve a confissão de Pedro, ele é transfigurado gloriosamente diante dos seus discípulos, ele cura um jovem possesso, ele chega numa cidade samaritana, indo a Jerusalém para nos salvar. Jesus nos mostra aqui as exigências do discipulado. Se você quer ser discípulo de Jesus, sabendo que é salvo pela graça e que ninguém arrebata você das mãos do Senhor, você precisa estar atento agora ao que o Senhor exige de você como discípulo de Jesus. E ao olhar para o texto da palavra, a primeira exigência do discipulado para nós é renúncia. Primeira exigência do discipulado é renúncia. Um escriba é um homem preciosíssimo nos dias de Jesus, irmãos. Era um intérprete da lei. Era a mistura de um advogado e talvez de um expositor bíblico, um homem que conhecia a lei, que sabia interpretá-la, que apresentava as causas diante do povo e julgava por causa do seu conhecimento das Escrituras. Esse homem chega para Jesus e disse: mestre, eu seguir-te-ei para onde quer que fores. Que profissão de fé maravilhosa. Os discípulos, que eram na sua maioria pescadores, ou homens não de uma classe social de destaque, podem ter pensado: uau, um escriba no nosso meio, o nível vai melhorar 500%. E Jesus olha para ele e fala assim: as raposas têm suas covas, as aves dos céus os seus ninhos, mas eu, o Filho do Homem, não tenho nem travesseiro, eu não tenho casa própria, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. E o texto não fala mais nada sobre esse homem, porque ele não seguiu o Senhor Jesus. Esse homem, na empolgação do momento, disse que seguiria ao Senhor Jesus com todo o seu ser. Mas quando o Senhor Jesus descortinou diante dos olhos dele, que ele tinha um ídolo chamado comodidade, ele não abandonou o seu ídolo, mas ele preferiu viver uma vida cômoda e tranquila, em lugar de abrir mão de tudo para seguir o Senhor Jesus. Primeira exigência do discipulado é renúncia. Renúncia de nós mesmos, renúncia de glória humana, renúncia do nosso pecado, renúncia de comodidade desse mundo, renúncia e recusa a fazer deste mundo o seu céu, porque o nosso céu não está aqui. Primeira exigência do discipulado é renúncia. Nesse mesmo capítulo, Jesus disse anteriormente: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você quer ser discípulo de Jesus, você tem que renunciar a sua natureza pecaminosa, tem que estar disposto a sofrer por ele, se necessário for, e seguir os seus passos, viver atrás dele, dos seus ensinamentos, imitá-lo e ser parecido a ele cada dia da sua vida. Renúncia é fundamental se você quer ser um discípulo de Cristo Jesus. Ao estudar esse texto nessa tarde, me lembrei mais uma vez do grande mártir Jim Elliot, que na década de 50, com sua esposa e o seu filhinho, deixou os Estados Unidos e veio trabalhar entre os índios Aucas, no Equador, uma tribo de índios inóspita, e com seu amigo Nate Sands e com outros missionários e suas famílias, eles se aproximaram dos Aucas e começaram a pregar o evangelho para eles. E então um índio abusou de uma outra moça indígena e não tinha quem culpar, dizendo que porque ela estava grávida, e ele culpou os missionários, dizendo que eles tinham abusado dela. Então os índios armaram para eles e eles foram assassinados e foram mártires do Senhor no nosso continente, na América do Sul, em pleno século XX. Jim Elliot, quando instado a não vir para o Equador, mas ser pastor de jovens numa grande igreja americana,
disse o seguinte: não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter, para poder ganhar aquilo que jamais vai poder perder. Não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter, para poder ganhar aquilo que jamais vai poder perder. O que você tem querido segurar com todas as suas forças? Preste atenção, você veio a este mundo de mãos vazias, e você sairá deste mundo de mãos vazias. Conta-se que Alexandre o Grande, quando morreu, pediu que suas mãos fossem fora do caixão, abertas, para mostrar a todos que, mesmo sendo ele um dos maiores conquistadores da história da humanidade, veio a este mundo de mãos vazias e saía deste mundo de mãos vazias. Pare de querer colocar coisas, bens, pessoas, comodidade no lugar de Deus. Se Deus te chama a uma renúncia radical, se Deus quer que você renuncie a alguns pecados, se para andar com fidelidade a Deus você precisa renunciar a algumas amizades, se você precisa renunciar a um projeto pessoal de vida, preste atenção, Jesus morreu na cruz por você. Ele renunciou à glória para pagar o teu pecado, para te reconciliar com o Pai, para te dar perdão, para te dar vida eterna, para te dar paz. Porventura, alguma coisa que você renuncie vai se comparar ao que Ele fez por você? Que você renuncie a si mesmo. Olhe para o seu coração nessa noite, meu irmão, e responda: o que está atrapalhando você de ser um verdadeiro discípulo de Cristo? O que está impedindo você de crescer espiritualmente? O que está te atrapalhando de ser uma bênção? E aí eu chego com você ao mesmo argumento que o pastor Tim Keller sempre repete, quando ele diz o seguinte, que nós precisamos nos arrepender não somente das nossas más obras, mas nós também precisamos nos arrepender das nossas boas obras. Porque se nós fazemos boas obras, sejam elas para o bem do próximo, ou sejam elas do culto a Deus ou na igreja, e nós nos jactamos e nos ensoberbecemos disso, nossas boas obras de fato não são boas, porque nós as fazemos para a nossa própria glória ou para justificarmos-nos por causa delas. Então elas se transformam em más obras. Se as suas boas obras são para que você receba um aplauso, ou se justifique diante dos homens, ou se ache bom por causa delas, então elas são más obras, porque você está confiando nelas e não na justiça de Cristo, que morreu na cruz para pagar os seus pecados. Então você precisa renunciar a tudo aquilo que te afasta do Senhor, a tudo aquilo que retira a sua fé de Cristo Jesus, a tudo aquilo que desvia e afasta o seu coração de Deus. Você precisa renunciar para viver uma vida piedosa na presença de Jesus. Que nessa noite você olhe para tudo aquilo que está te impedindo de ser uma grande bênção nas mãos do Senhor, e que você diga: Senhor, me deixa avançar, eu quero renunciar tudo por amor de Ti. Primeira exigência do discipulado: renúncia. Você tem renunciado ao mundo, ao pecado, aos prazeres da carne, à glória pessoal, a viver só para si mesmo por causa de Jesus? Que outra exigência nós podemos ver para o discípulo de Jesus, jovem senhorita Isabelle? Que outra exigência haverá no texto para quem é discípulo do Senhor? Segunda exigência do discipulado: prioridade. Prioridade. Olhemos para o texto. Nós já falamos daquele primeiro homem que se encontrou com o Senhor. Vamos ver o próximo. A outro, versículo 59. A outro disse Jesus: segue-me. Vamos ler todos juntos? Você lê comigo? Versículo 59, pode ler, por favor. A outro. Todos os 60. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos.
tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O que existe de ruim no fato de que um filho queira sepultar seu pai? Diante dos olhos de nós todos, essa é a única atitude esperada. Um filho que rejeita estar no sepultamento do seu pai é, no mínimo, um mal agradecido. Mas a ideia do contexto, amados irmãos, é que provavelmente o pai desse moço ainda estava vivo. E Jesus o está chamando a um chamado prioritário. O Senhor diz a ele: segue-me. Ele falou: tudo bem, Senhor, mas eu tenho outra prioridade. Eu vou seguir o Senhor, mas eu preciso sepultar papai. Afinal de contas, o que é que o pessoal vai pensar, né? Eu estou aqui, sempre fui um bom filho, gente boa, e agora papai está aqui, já está avançado em idade, daqui a pouco ele morre, eu não estou aqui, todo mundo vai falar, aquele maledito, né, como se diz em italiano, aquele mal agradecido daquele filho, abandonou o pai, e agora não tem ninguém para sepultar. Depois que eu sepultar papai, eu estou junto, eu sigo com o Senhor. E Jesus vira para ele com muita força e veemência e diz: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, não há nada de errado com sepultar seu pai, mas Jesus está dizendo para nós que quando Ele tem um chamado para a nossa vida, Ele se torna uma prioridade maior do que o nosso próprio pai, maior do que a nossa própria mãe. Em Lucas capítulo 18, ele diz o seguinte, Pedro pergunta para ele, né? Ele diz: Senhor, eis que nós deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos receber com isso? Jesus diz que todo aquele que deixa pai, ou mãe, ou irmão, ou irmã, ou filho, ou filha, por causa do reino de Deus, vai receber no presente momento muito mais pais, irmãos e irmãs, e no porvir a vida eterna. O que significa isso, irmãos? Nós temos que amar nossos pais e temos que ser carinhosos para com eles, mas nós temos que amar a nosso Deus mais do que aos nossos pais. E se o Senhor Jesus Cristo nos chama a renunciar à presença e à intimidade dos nossos pais, para que nós viajemos a outro rincão da terra, para anunciar a pecadores que só Ele é o único mediador entre Deus e os homens, nós temos que priorizar o nosso Senhor, porque Ele deu a vida na cruz para pagar os nossos pecados. Nossos pais nos amam muito, mas quem os amou e nos amou mais do que tudo é o próprio Senhor Jesus, e nós somos dele, e Ele está dizendo que se nós queremos ser discípulos, Ele requer de nós prioridade absoluta. Ele tem que ser a nossa primeira prioridade, Ele tem que ser o maior amor da nossa vida. Ele não divide o lugar dele na nossa vida com ninguém, nem com o nosso cônjuge, nem com os nossos filhos, nem com os nossos pais. Jesus é prioridade absoluta. Irmãos, eu nunca vou deixar de esquecer-me. Estou completando 19 anos de pastor ordenado, mais outros 4 anos pastoreando e pregando igrejas para o reino de Deus. Há 23 anos servindo a Jesus. Uma cena do ministério que muito me impactou. Foi um moço muito elegante, muito forte, inteligente, alto executivo, para o qual nós tivemos o privilégio e a oportunidade de testemunhar Jesus. E ele falou para mim assim: pastor, eu sou muito novo para isso. Quando for velho, eu me preocupo com isso. Mais ou menos 1 mês e meio depois, ele dentro de um carro, bateu contra um viaduto e perdeu a sua vida. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus requer prioridade absoluta. Jesus é o maior amor da sua vida? Quem ocupa o primeiro lugar na sua vida? Se você quebra financeiramente e entra em desespero e quer tirar a sua própria vida, quem ocupa o primeiro lugar na sua vida não é Jesus, é o dinheiro. Se você é traído pela sua mulher ou pelo seu esposo e você quer deixar de seguir a Jesus por isso,
a sua mulher ou o seu marido ocupam o primeiro lugar na sua vida. Se o seu filho, que você criou na igreja, leu a Bíblia com ele, orou, ensinou, usando a linguagem dos jovens, desculpe usar a linguagem dos jovens, mas vou usar, pirou o cabeção, certo? E resolveu sair no mundo fazendo todo tipo de desordem. É claro que você vai sofrer, mas se isso acaba com a sua vida e te leva à depressão mais profunda, a ponto que você não queira nem vir à igreja para não ver a face dos seus irmãos, o seu filho está ocupando um lugar que não deveria ocupar. Ele é o seu Deus. E Jesus está dizendo a mim e a você que Ele é a prioridade absoluta. Irmãos, nós temos que nos cuidar sinceramente com isso. Sabem por quê? Se Jesus é o nosso maior amor, e se Ele é a maior bênção que temos, e se Ele sabe que nós não podemos ter outros deuses diante dEle, se nós somos de fato dEle, e temos qualquer Deus no lugar dEle, Ele vai tirar esse falso Deus da nossa vida. Ontem, Deus me deu a honra de casar e pregar no casamento do nosso querido diácono Gabriel e da preciosa jovem Letícia. E uma das declarações preciosas que eu vi o Gabriel fazer para a Letícia ontem foi a seguinte: ele disse para ela: eu prometo te amar e dar a minha vida por você, mas eu prometo amar o Senhor mais do que a você, porque eu só poderei amar você corretamente se eu amar o Senhor mais do que eu te amo. E essa é a mais pura verdade. Porque se nós amamos ao Senhor sobre todas as coisas, nós poderemos servir as pessoas, mas sem idolatrá-las e colocá-las num pedestal, a ponto de que quando elas errarem, nós as confrontaremos com amor e ficaremos ali firmes, rogando ao Senhor que derrame sobre elas a sua bênção. Que Deus tenha compaixão de nós, irmãos e irmãs. Isso é muito sério. Eu já contei para vocês que lá em Santiago, no ano final de 2003, início de 2004, Deus levou o nosso primeiro bebê para a glória. E eu sofri tremendamente. A ponto de que quando Davi nasceu, eu olhei para ele e eu não sei de onde vinha tanto amor. Eu vivi todo o momento do parto ali com a minha esposa, desesperado, né? Mais de 12 horas de parto. Doutor, pelo amor de Deus. E não era nem comigo a dor. Mas quando Davi nasceu, eu olhei para aquele menino e eu o amava tanto. Você também, viu, Isabelle? E você também, viu, Daniele? Eu o amava tanto, 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 que eu não sabia de onde vinha tanto amor. E eu peguei aquele menino na mão e disse: filho, eu te amo. Mas eu quero dizer para você que eu amo Jesus muito mais do que a você, para o seu próprio bem. Irmãos, se nós amamos nossos filhos mais do que a Deus, nós não vamos corrigi-los. E nós vamos fazer deles monstros. Nós temos que amar nossos filhos a ponto de ensinar-lhes os princípios da Bíblia. E quando eles se equivocarem, a Bíblia diz que Deus criou a disciplina, a vara da disciplina. Que terrorismo, reverendo, o senhor defende isso? Eu preciso, se eu não defender isso, eu tenho que arrancar algumas páginas da minha Bíblia. Porque se eu sou cristão, a Bíblia diz que tem que fazer. Será que eu sou mais sábio do que a Bíblia? A vara da disciplina livra a alma do filho do inferno. Mas se eu idolatro meu filho, eu não o corrijo. Eu estou preparando para ser um delinquente. Nós precisamos entender, irmãos, que todos os relacionamentos só começam a dar certo quando nós amamos o Senhor sobre todas as coisas. Então, nessa noite, a palavra do Senhor vem falar ao meu e ao seu coração que Cristo deve ser a prioridade da nossa vida. Ame a Jesus mais do que a você mesmo.
Porque se você se amar demais, Deus pode até te colocar na cama para você entender que você não é a prioridade. Ame a Jesus mais do que seu cônjuge, porque seu cônjuge não tem o poder de aguentar a adoração. Se você adorá-lo, ele vai cair. Só Deus suporta a adoração. Ame a Jesus mais do que a seus filhos, e aí você vai paparicá-los e cuidar deles, e corrigi-los no momento em que for necessário, e vai fazer deles verdadeiros discípulos do Senhor. Ame ao Senhor sobre todas as coisas. Esse é o requisito do Senhor para a sua vida. Se você quer viver como discípulo, hoje o Senhor te chama a dar-lhe prioridade absoluta. Não é por acaso que Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se nós temos feito de nós mesmos, de nossos projetos, de nosso cônjuge, de nossos filhos, nosso ídolo, vamos pedir ao Senhor: Senhor, arranca o ídolo do lugar e coloca o poder expulsivo de um novo afeto. Eu gosto dessa expressão, é do puritano Thomas Chalmers, porque o poder expulsivo de um novo afeto significa que o amor a Cristo Jesus tem o poder de expulsar todas as idolatrias do nosso coração. E então nós vamos amar todas as coisas corretamente e desfrutar delas, porque o Senhor vai ser o maior amor da nossa vida. Priorize Cristo. Ame a Cristo, busque a comunhão com Cristo, ame o Pai, busque adorá-lo, busque ouvir a sua voz, disponha a tua vida para servi-lo e procure ser uma bênção, e entenda que toda a sua vida é vivida diante da face de Deus, para a glória de Deus. Priorize o Senhor. Se você é discípulo, o Senhor não aceita nada menos do que o primeiro lugar na sua vida. Que o Senhor nos ensine a priorizá-lo hoje, amanhã e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Você quer ser discípulo de Cristo? A salvação é pela graça mediante a fé. Mas a vida de discípulo tem custo, tem preço. Exige de nós renúncia, exige de nós prioridade. Mas em último lugar, nessa noite, a palavra do Senhor nos revela mais uma exigência do discipulado. A primeira foi renúncia, a segunda prioridade, a terceira foco. Terceira exigência do discipulado, foco. Versículos de número 61 e 62. Eu vou ler o 61, a igreja 62. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Vocês, o 62. Reverendo Camargo, esse dia aqui o Senhor estava que estava, hein? O rapaz só queria chegar ali, dar um abraço da família, mas nós não sabemos onde é que ele morava, reverendo. Imagina que ele tivesse que pegar um jumento daqueles dias e fazer uma viagem de 50 quilômetros, mas ele, em outras palavras, estava dizendo: Jesus, eu vou. Mas dá um tempo, Jesus. Ele está arrumando desculpa, irmão, Eu preciso cumprimentar os de casa. E vai que esse de casa é o pai, a mãe, a avó, a tia, o vô. E isso vai, quanto tempo vai demorar? Então esse homem está inventando desculpa. Ele está dizendo para Jesus: seguir-te-ei, Senhor, mas... Sempre a tal do conjunção mas, irmão? Mas... deixa primeiro eu sepultar meu pai. Deixa primeiro eu despedir dos lá de casa. E Jesus responde para ele: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Jesus, em outras palavras, conhece o coração dele e está dizendo: não me venha com desculpas. Se você botou a mão no arado e saiu para arar a terra e está pensando em voltar atrás, você não serve para o reino de Deus. Você não serve para ser uma bênção no reino de Deus. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que esse homem tem que estar enfocado. Se ele pegou o arado dele e foi cumprir uma missão, ele não tem que estar preocupado em outras coisas. Ele tem que cumprir a missão que o Senhor confiou a ele, de ir pregar o reino de Deus, de fazer discípulos e ser uma grande bênção nas mãos do Senhor. Irmãos, ninguém se compara nisso, depois do Senhor Jesus, ao apóstolo Paulo.
Paulo, amados irmãos, dedica a vida a pregar o Evangelho. Vocês se lembram, Paulo provavelmente, irmãos, tinha a mesma idade aproximadamente do Senhor Jesus. E Paulo foi perseguidor da igreja desde o seu início. Paulo deu seu voto no Sinédrio para matar cristãos. Paulo prendeu cristãos e jogou no cárcere. Paulo arrastou homens e mulheres pela rua, porque ele julgava com isso agradar a Deus. Até o dia em que Jesus brilha a sua luz gloriosa diante dele, quando ele vai para o caminho de Damasco, e ele cai cego no chão. E aí então o Senhor Jesus pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. A ideia de Jesus é que Paulo era como se fosse um boi com um arado atrás, e quando o boi retrocede, o aguilhão entra na perna do boi. E Paulo então estava refugando, ele já tinha visto muitos cristãos dando a vida por Jesus, mas ele tentava recalcitrar. Então ele cai por terra e pergunta ao Senhor: Senhor, o que queres que eu te faça? E o Senhor diz para ele: entra na cidade e eu vou te dizer o que você tem que fazer. E Paulo fica cego ali. E o Senhor então aparece numa visão e fala para Ananias: Ananias, vai na casa, e daquele irmão que mora lá na rua direita, que eu não lembro o nome agora, irmão, tem que lembrar de tudo, é puxado. Vou ser sincero com você, não vou te enrolar não, certo? Mas ele vai lá na casa, e que lá na rua direita, e você vai encontrar lá Saulo, apelidado de Tarso. E aí então ele diz o seguinte: Senhor, esse homem tem perseguido o teu reino, está perseguindo a igreja. E o Senhor fala assim: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar meu nome perante gentios e reis, e perante o povo de Israel. E eu lhe mostrarei como lhe importa sofrer pelo meu nome. E Paulo saiu dali, pregou um tempo em Damasco, mas foi rejeitado pela igreja, ficou 14 anos na Arábia, depois voltou, ficou mais 3 anos em Damasco, passou em Jerusalém e foi para Tarso da Cilícia. E depois então, amados irmãos, de provavelmente 16 ou 17 anos depois da sua conversão, sendo o teólogo mais brilhante da igreja, o Senhor o coloca na obra, na igreja de Antioquia, e depois o chama para a obra missionária, para a plantação de igrejas, e ele faz 4 grandes viagens missionárias. E quando ele está prestes a ir para Jerusalém, onde seria preso, ele se despede dos presbíteros de Éfeso nas praias de Mileto, e em Atos 20, 24, ele diz o seguinte: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete o ministério e a carreira que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo foi apedrejado, Paulo foi açoitado, Paulo foi jogado na cadeia, Paulo naufragou, Paulo foi picado por cobras, Paulo foi rejeitado, dado como morto muitas vezes. No final de tudo, Paulo foi martirizado. Mas ele entendeu que tinha um chamado de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, e nada o desviou até o último dia da sua vida. Eu gosto muito de como ele termina 2 Timóteo, a sua última carta. Ele termina dizendo que combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está preparada pelo meu reto juiz. Que bênção maravilhosa. Você pode dizer como Paulo? Ou você anda dizendo: combati o mau combate, saí na carreira e perdi a fé? Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós tenhamos foco, irmãos, que nós temos foco em servir ao Senhor Jesus, que nós temos foco em ser uma bênção, que nós temos foco em dar testemunho, que nós temos foco ao pregar o Evangelho, que nós não percamos de vista o chamado do Senhor para a nossa vida, de sermos representantes de Cristo neste mundo, que nós não percamos a bênção e a alegria de testificar de Cristo Jesus. Essa semana, conversando com ovelhas do nosso rebanho, que trabalham num órgão público, onde há grande rejeição do Evangelho, essa pessoa me contava que com grande alegria nessa semana, uma pessoa que trabalha com ela, sentou-se e começou a perguntar de sua fé.
E aquela pessoa que dizia não acreditar em Deus, quando ouvia um membro da nossa igreja testemunhar o Evangelho de Jesus, se derramava em lágrimas. Ela dizia que existia uma força superior, que ela não sabia o que era, que de vez em quando ela pedia perdão pelos seus pecados. E aquele irmão disse: não há uma força superior, é um Deus pessoal. E se você sabe que pede perdão de pecados, é porque você precisa de perdão. E esse Deus mandou Jesus para salvar você. E aquela mulher, um tanto quanto endurecida, mas não se aguentou e se derramava em lágrimas. Ali no intervalo, num horário de uma instituição pública, aquele homem teve a honra de dar testemunho do Evangelho de Jesus. A mim e a você se nos apresentam inúmeras oportunidades de testificar de Jesus o tempo todo. O que nós temos feito? Você já parou para pensar que talvez aquela colega chegou lá no trabalho triste, deprimida e angustiada essa semana, para que você pudesse ser um instrumento para ministrar na vida dela? Ah, pastor, mas é proibido orar no meu trabalho. Mas não é proibido dizer: está tudo bem, eu posso fazer alguma coisa por você? Eu quero dizer que eu estou orando pela sua vida. E não é proibido no almoço fora dali ter uma conversa para abençoar a vida daquela pessoa. Não é proibido, irmãos. Nós temos que ter discernimento e aproveitar as oportunidades que Deus coloca diante de nós. O Senhor nos chamou para ser uma bênção nesse mundo, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Você é sal. Sal tem que salgar, tem que temperar. Se o sal perder o sabor, não serve para nada, tem que ser jogado fora. Deus te colocou para salgar esse mundo, para ele não apodrecer. Então, em nome de Jesus, preste atenção. A sua vida não é só ir para o trabalho, levantar cedo de manhã e depois então ir para a escola, voltar para casa, trabalho, escola, família, trabalho, escola, família. Não, você é um agente de Jesus neste mundo. Você é um missionário. Você foi colocado aqui para fazer o bem e você não pode perder o foco. Você não pode perder o foco de que você é sacerdote do Senhor aqui, é uma bênção nesse mundo e foi colocado para ser um instrumento para que o reino de Deus se manifeste, para que pessoas conheçam a graça de Deus, para que o amor de Deus seja percebido em sua vida. Se você quer ser discípulo, tenha foco. Olhe para Jesus. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os seus problemas, não olhe para o que as pessoas dizem de você. Olhe para Cristo. E cumpra a sua missão, cumpra o seu chamado, para que no último dia você ouça o reto juiz, dizendo a você: muito bem, minha serva, abençoada e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Seja fiel, olhe para Jesus. Cumpra a sua missão. Anuncie o Evangelho a todos os que estão diante de você. Ao final dessa mensagem, eu quero lhe perguntar: você tem vivido como um discípulo de Cristo? Você tem renunciado ao mundo, ao pecado, ao diabo, aos falsos prazeres da carne, para viver para a glória de Deus? Até a si mesmo? Você tem priorizado e amado o Senhor de fato sobre todas as coisas em tua vida? Você tem um foco de que você vive nesse mundo para agradar a Deus, para pregar o Evangelho e para ser uma bênção onde o Senhor te colocou? Nessa noite, o Senhor está chamando a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo a celebrar a salvação que recebeu pela graça. Mas a que cada um de nós entenda que nós somos discípulos de Jesus. O Senhor colocou cada um de nós onde está, para que nós sejamos uma bênção, para a glória e para a honra do nome de Jesus. A minha Isabela ali está no 7º ano no Mackenzie, e as pessoas com as quais ela tem contato no Mackenzie, eu não tenho e você não tem. Ela tem que ser uma bênção para aquelas coleguinhas que não têm Jesus. O meu Davi, que está aqui no 9º ano lá em cima, ele tem que ser uma bênção naquela escola. Porque ele tem contato com pessoas que eu não tenho. E Deus o colocou ali para ser uma bênção para aquelas vidas. Então nós temos que entender que cada lugar em que nós estamos é um campo missionário. E que Deus nos colocou ali para fazer toda a diferença.
para a glória e para a honra do nome de Jesus. Eu quero lhe fazer uma pergunta nessa noite. Você quer ser um discípulo de Jesus? Que Deus te dê a bênção de renunciar, de priorizar, de focar no Senhor. Que Deus faça de você uma bênção. Em nome de Jesus. Amém.